Bom sábado para você. Na verdade, o meu sábado não começou muito bem. Antes de vir para cá, para a igreja, eu recebi uma mensagem de um amigo, Romualdo, da igreja de Riacho Grande, e a esposa dele, a Lídia, conhecida como Lídia japonesa, né? Nós que éramos amigos dela. Ela já estava doente há um tempo no hospital e faleceu às 5h15 da manhã. Eu confesso que eu ainda estou meio em choque com a notícia. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o tema hoje é vigiar. E na prática, se você parar para pensar, o Evangelho é uma questão de vida ou morte. A gente não pode, via de regra, escolher o dia em que a gente nasce e também não pode escolher o dia que a gente morre. Mas a gente precisa vigiar no intervalo. Eu acredito que a Lígia foi uma pessoa que vigiou. E eu espero e acredito que a gente vai se reencontrar quando a eternidade começar. Dentro desse contexto que nós terminamos a mensagem de sábado passado, a ideia era vigiar, porque a gente não sabe quando, embora o fim esteja próximo. Essa tensão que Jesus criou na mente dos discípulos tinha esse objetivo, fazer com que a gente estivesse preparado todo santo dia. Jesus não deu as profecias, ou pelo menos ele não proferiu o sermão do monte em Mateus 24, ou melhor, ele não proferiu o sermão de Mateus 24 com a intenção de satisfazer a curiosidade dos discípulos ou dizer para eles que eles poderiam saber exatamente a sequência dos eventos proféticos, então se localizar, né, no momento da história da humanidade para poder se preparar para a vinda de Cristo. Esse não era o objetivo dele. O que ele queria era fazer com que os discípulos vigiassem. Nós vimos isso em Mateus 24:42, na parábola da figueira, onde nós lemos: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Essa foi a nota tônica. Enquanto a gente não sabe quando, a gente vigia. Agora, o que é vigiar? Em Mateus 25, né? Melhor dizendo, na última parábola de Mateus 24 e nas outras parábolas de Mateus 25, a gente vai ver qual é o estilo de vida que Jesus propõe enquanto a gente vigia, enquanto a gente espera a sua segunda vinda. Então, ser adventista, na verdade, não é saber o dia ou a hora, ou mesmo tentar calcular o momento em que Jesus vai voltar. Ser adventista do sétimo dia é você ter um estilo de vida, viver de um certo modo, enquanto você espera Jesus voltar. Eu até diria que ser adventista é você viver de um certo modo, ter um estilo de vida, enquanto e porque você acredita que Jesus vai voltar. No fim das contas, a gente vai ter que aprender a se adequar ao modo de Jesus, ao que ele propôs, o que não é nada fácil, você vai ver. O estilo de vida que Jesus propõe é bastante elevado, o padrão é elevado. Mas vale a pena tentar. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Então vou convidar a Juliana para ler aí o primeiro texto. Mateus capítulo 24, os versos 45 a 51. Vamos acompanhar a leitura. A parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. O castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O primeiro problema do servo mau, você pode ver que na parábola você tem dois servos. O primeiro problema do servo mau, e o principal, foi: meu senhor tarde virá. Ou outras versões: meu senhor tarda a vir.
O mau servo aí na parábola, ele de repente se tocou que o servo, né, que o senhor dele estava demorando muito, e ele, porque o senhor demorava, ele decidiu viver do jeito que ele queria. E passou a espancar os seus conservos, passou a viver de maneira dissoluta, passou diz o texto aqui, a se misturar com beberrões. O estilo de vida do mau servo mudou de maneira radical quando ele deixou de ter a percepção da proximidade da volta do seu Senhor. Leia o texto com atenção depois para você ver. Tudo começou a acontecer na vida do servo mau quando ele entendeu ou pôs na cabeça que meu Senhor tarde virá. Deixou de vigiar, perdeu de vista o tempo do fim, a proximidade, a urgência do tempo do fim, não é? E passou a espancar os seus conservos e a comer e a beber com ébrios. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui das parábolas, ou melhor dizendo, a primeira lição na primeira parábola ou a lição principal da primeira parábola a gente não pode deixar de ter a urgência da vinda do nosso Senhor em mente. No dia em que você perder essa urgência, você se torna um preguiçoso espiritual, você se torna uma pessoa que provavelmente vai passar a viver de acordo com o que te dá mais prazer e não a viver de acordo com o que o seu Senhor espera de você. Então, vigiar na primeira parábola é como você vive e como você se relaciona com as pessoas. Esse é um aspecto importante, porque você pode observar que além de passar a comer e a beber com ébrios, o que fez o mau servo? Passou a espancar os seus conservos. Gente que ele devia pagar em dia o salário e cuidar deles. E ele não fez isso. Ok. Então nós vamos aí para o segundo texto. É Mateus capítulo 25, os versos 1 a 13. É um texto longo, mas a minha proposta para você é a seguinte. Enquanto a Rose lê, você vai tentando aí adivinhar qual é a dica de Jesus nessa parábola para a gente viver enquanto ele não vem. Vai procurando esse viés no texto. Por quê eu proponho isso? Porque normalmente quando a gente lê um texto conhecido, e esses textos que nós estamos lendo são textos ou parábolas bastante conhecidas, é muito comum a gente não prestar atenção nos detalhes. Então, minha proposta enquanto elas leem, você vai tentando descobrir aí qual é a dica de Jesus dentro do contexto de vigiar enquanto ele não vem. Vamos lá, Rose, Mateus 25, de 1 a 13. A parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós. E para vocês também. Vão comprar óleo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Percebe que Jesus insiste na ideia de vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora? Na parábola das 10 virgens, eu poderia dizer que todas elas representam os adventistas, aqueles que esperam a segunda vinda de Jesus. Seja você adventista do sétimo dia ou não. Se você espera a segunda vinda de Jesus, essa parábola tem a ver com você. Bom, todas esperavam a vinda do noivo na parábola. Todas dormiram. Algumas tinham azeite extra, outras não. Algumas se prepararam para um possível atraso e outras não.
Eu acho que a principal lição aí da parábola das 10 virgens, dentro do contexto que a gente está estudando, é a seguinte: vigiar é você não se cansar de se preparar. Na verdade, na história, dizem os estudiosos que essa lâmpada aí que elas tinham dura em média 6 horas, com azeite que dá para pôr lá dentro. Então elas fizeram reservas para além de 6 horas. Tinha um horário ali para o noivo chegar, naquele caso, mas as prudentes se prepararam para uma possível tardança, para um possível atraso, e levaram azeite extra, ou extra, sei lá como é que fala isso. Enfim, hoje você, enquanto se prepara para a vinda de Jesus, o que você tem que fazer? Não pode se cansar de guardar azeite, não pode se cansar de fazer o bem, de obedecer, de se preparar, de se manter alerta. Até porque é muito provável, é muito possível que nessa nossa caminhada daqui até a segunda vinda de Cristo, a gente durma em algum momento, a gente deu uma bobeira. Foi o que aconteceu com as 10 virgens, com todas, inclusive com as prudentes. O detalhe é que as prudentes se preparavam para uma possível tardança e as nécias não. Uma outra coisa bacana aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir na prática é a seguinte: se as suas expectativas não se cumprirem, você tem que estar pronto, você tem que estar pronta. A expectativa delas era que o noivo chegasse num determinado horário, não aconteceu. Metade delas estavam prontas para esse atraso, metade não. Eu vou tentar ilustrar com uma história da minha família. Outro dia, semana passada, a gente estava jantando junto em casa, e a minha menina tem aí 20... Bom, ela nasceu em 96, faz a conta. 24 anos, isso. Então, ela estava dizendo que possivelmente ela não vai se aposentar, ela dizia. Porque o governo talvez mude as regras de novo e, na verdade, talvez até Jesus volte antes dela precisar se aposentar. Essa era a expectativa dela nessa janta aí da semana passada. No momento em que ela disse isso, eu, como pastor adventista do sétimo dia, e você vai dizer um cara sem fé, né? Disse o seguinte para ela: olha, é melhor você não contar muito com essa possibilidade. É melhor você viver a sua vida pensando em conseguir a tal aposentadoria. Porque eu comecei a fazer o curso de teologia em 1991, e na minha maneira de ver, e na maneira de ver de alguns dos meus professores, o mundo estava maduro para a segunda vinda. Isso foi em 91. Eu achava que eu não ia me formar, que eu não ia trabalhar como pastor. Eu já estou nessa vida aqui há mais de 25 anos. O que eu estou querendo dizer para você com isso? Esqueça a ideia da proximidade de Jesus? Não. Mas se prepare para o fato de que possa haver uma possível tardança, uma possível frustração das suas expectativas. Por quê? Porque a gente não sabe o dia nem a hora. O mundo está maduro, lindo, bonito, eu também acho, mas pode ser que a minha expectativa esteja distorcida. A minha expectativa era que Jesus voltaria antes de 1994. Não aconteceu. As virgens prudentes se prepararam para uma possível tardança. Isso é vigiar. Vai pondo óleo na sua botija. Não se canse de fazer o bem. Não, você pode até dormir em algum momento, mas você tem que estar sempre acordando de novo, se preparando para esse encontro com Jesus. A realidade é essa. Bom, Mateus capítulo 25, dos versos 14 a 30, acho que é a Juliana que vai ler de novo para a gente, é a próxima parábola. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei.
entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes, e ajuntas onde não espalhaste. E com medo eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. De novo, a parábola diz respeito a um senhor que viaja, se ausenta e promete voltar. Você perceba que todas as histórias que Jesus contou aí na sequência de Mateus 24 têm a ver com isso. Neste caso, o homem viaja e dá uma quantia em dinheiro para os seus servos. Talento, na verdade, nos dias do Novo Testamento, era uma pequena fortuna. Dizem aí que era uma coisa de 34 quilos de prata ou ouro, enfim, cada um diz uma coisa, mas é mais ou menos nesse sentido, você pode ter certeza que era bastante coisa. Então, quem recebeu um talento, recebeu uma pequena fortuna. Qual era a missão deles? De todos eles, o que recebeu 5, o que recebeu 2, o que recebeu 1. Multiplicar. Essa era a tarefa deles. É verdade que no sentido em que Jesus usa a parábola, a gente começou a entender, a perceber que talento aqui, na verdade, tem a ver com as nossas habilidades, né? Com o que a gente pode fazer. Isso se tornou coisa comum no cristianismo, a gente compreende a coisa assim. Ok, então o homem que foi considerado negligente, o que recebeu 1 talento, que enterrou, ficou com medo, não fez o que o Senhor pediu que ele fizesse, ele falhou em usar as suas habilidades para multiplicar o dinheiro do seu senhor. Beleza. O que a gente poderia aprender, no nosso caso aqui, enquanto a gente espera a segunda vinda, o que isso poderia nos ensinar? E eu acho até, vou ser bem honesto com você, que se você ler essas histórias aí, você pode ter outras visões da verdade, né? Você pode ter tirar outros pontos importantes aí para a sua vida. Eu não sou dono da verdade, eu estou aqui lançando uma ideia para você, de repente, crescer aí na sua leitura, na sua maneira de interpretar as coisas. Então, essa não é a única, fixa, permanente verdade que você pode tirar do texto, né? Essas não são, eu não sou o único intérprete aqui do negócio. Enfim, para estimular você a buscar aí e a meditar nessa ideia. Mas a ideia geral que permeia o capítulo é essa, né? Então, o que acontece aqui, que lição a gente poderia tirar, uma das lições que a gente poderia tirar da parábola dos talentos? Vigiar é você não se cansar de fazer o bem. Assim como na parábola das 10 virgens, você não pode deixar de colocar óleo na sua lâmpada, aqui nos talentos você não pode deixar de multiplicar as suas habilidades que Jesus te deu. Enquanto você espera, vigiar é usar todas as suas habilidades, tudo que você tem, sejam 5, sejam 10, sejam 200, seja uma habilidade, você tem que usar para o bem da causa do reino de Deus, para proclamar o reino de Deus, para o bem das pessoas. Enquanto Jesus não vem, você tem que usar. Essa é a lição principal. E se você e eu não fizermos isso, a gente está falhando no aspecto vigiar. E isso seria vigiar na parábola dos 10 talentos. Enquanto eu aguardo o fim, eu uso as minhas habilidades. Bom, o último texto é Mateus 25, de 31 a 46. É a parábola do grande julgamento. A Rose vai ler para a gente. O julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier, sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes.
e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado e te demos roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te viemos e vimos você com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Se eu pudesse resumir aqui essa parábola em uma única frase, eu diria o seguinte: que vigiar é aliviar o sofrimento causado pelo pecado. A gente está num mundo de miséria, essa é a verdade. Alguns de nós temos o privilégio, de estar longe dessa realidade. Mas tem muita gente sofrendo, não só a perda das coisas materiais, mas outros tipos de sofrimento. Eu acho que Jesus aí, ele queria dar uma ideia, pontuando as coisas que eram principais na sua época, as coisas como estar preso, ter fome, não ter roupa e tal. Jesus queria dizer, no fim das contas, que a gente precisa prestar atenção nas necessidades das pessoas. No século XXI, você vai talvez encontrar necessidades outras aí, das pessoas que estão sofrendo como consequência do mal que permeia aí o nosso mundo. Então, na última grande parábola, vigiar seria aliviar o sofrimento causado pelo pecado. Conclusão: de acordo com Jesus, nas histórias que ele contou, me parece que enquanto a gente espera o fim chegar, espera a segunda vinda, a gente precisa não cansar de fazer o bem e se relacionar de maneira positiva com as pessoas. Se você olhar para as parábolas, vai ver que Jesus acentuou essas duas coisas de maneira especial: estar sempre vigilante e se relacionando de maneira positiva, de maneira a atender as pessoas, de maneira que você construa relacionamentos e não os destrua. E esse talvez seja um dos maiores problemas nos nossos dias, A gente tem muita dificuldade para se relacionar, principalmente com aqueles que pensam diferente da gente. Isso você pode estar vendo na história do seu país, da sua cidade, do mundo, da sua igreja. Essa é a nossa grande necessidade, é se relacionar com as pessoas de modo positivo, como se elas fossem o próprio Jesus. Bom, então para ir encerrando, lembre-se que Jesus colocou na mente dos discípulos uma atenção constante. Eu estou próximo às portas, mas você não sabe o dia e a hora. E aqui eu gostaria de acentuar uma outra grande tensão do mundo bíblico, da mensagem bíblica, da mensagem de Cristo. Você pode perceber que a mensagem de Jesus ela é radical. Leia as parábolas e se você prestar bastante atenção, eu acho que você vai entender que as exigências de Jesus para que a gente viva de certo modo enquanto ele não vem, são grandes, o padrão é elevado.
Não é fácil viver de acordo com as lições que nós tiramos aqui dessas histórias. Não é fácil, enquanto eu espero a segunda vinda, fazer tudo o que Jesus pediu. Não está em nós, talvez. Não está em mim ser dessa forma, agir desse modo, pensar desse modo. Essa é uma coisa que tem que vir de fora. Então essa talvez seja uma grande tensão também, uma outra grande tensão que Jesus coloca sobre nós. Ao mesmo tempo em que ele exige um estilo de vida de padrão elevadíssimo, ele também oferece sua graça e perdão sem fim. Na medida em que eu não consigo ser do jeito que ele gostaria que eu fosse, eu tenho um recurso, o perdão, a graça, a sua paciência, a sua misericórdia. Eu não posso abusar nem de um extremo nem de outro, mas esses são os dois limites, talvez, da lição que a gente pode tirar do tema desse sábado. Ele é perdoador, mas ele exige um padrão elevado. E aí nós temos que lidar com isso, né? E no fim das contas eu fiquei pensando, o que eu poderia dizer para você, enquanto você pensa nessas coisas, para terminar aqui, o que você poderia levar aí para a sua semana? E eu cheguei à conclusão que talvez o melhor fosse te dizer o seguinte: diante da proposta de padrão elevadíssimo que Jesus te dá e da sua graça, do seu perdão, talvez o melhor resumo seja: faça o seu melhor. Faça o seu melhor. O que significa isso? Fazer o seu melhor. Vou tentar ilustrar para terminar. Jimmy Carter foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. E diz a história que antes dele ser presidente, ele concorreu a uma vaga num submarino nuclear. Ele foi ser entrevistado por um general, se eu não estou enganado, o nome dele era Rick Rickover. Um homem assim muito duro, muito mal educado, não sei se mal educado é a palavra, né? Mas era um camarada assim muito duro, muito seco. Ele não era nada simpático e quando ele entrevistava os candidatos aí para a vaga ao submarino ou as outras funções do exército, ele era um cara assim que pegava muito duro. E Jimmy Carter diz que ele foi fazer a entrevista e ele tinha se preparado bastante, sentou ali em frente o general, e o homem então disse: pode escolher o assunto que você quer conversar aqui para a nossa entrevista. Armamentos, política externa, tecnologia, eletrônica, inimigos, aliados, escolha o tema. E Jimmy Carter foi escolhendo os temas, o general fazia as perguntas e ele respondia, e diz ele que o general sempre olhava para ele com um arzinho de superioridade, como se ele não tivesse ido tão bem, e isso começou a deixar ele incomodado, ele se lembrou das histórias de outras pessoas que foram entrevistadas por aquele homem, ele começou a se sentir tenso, humilhado, até que o general fez uma pergunta que deixou ele mais à vontade. E ele pensou que ia ganhar uns pontos. O general disse assim: e como você foi lá na academia militar? Como foi o seu desempenho? Jimmy Carter tinha ido muito bem na academia militar, porque ele já havia feito outra faculdade antes, já tinha algum conhecimento guardado aí no seu bojo, né, de informações. E quando ele foi para a academia militar, ele realmente se dedicou bastante. E ele disse: olha, eu fiquei em 59º lugar, né, de todos os estudantes da academia militar. Então ele deu uma relaxada e esperou um elogio do general. Aí ele disse que o general olhou bem para ele assim, de maneira seca, e disse: tá bom, você fez o seu melhor? Ele disse que engoliu seco e lembrou das várias vezes em que ele podia ter estudado um pouco mais, podia ter se dedicado um pouquinho mais, podia ter conversado com outras pessoas para ver outros pontos de vista. Ele se lembrou de algum momento que ele teve preguiça, ao invés de melhorar um pouco o seu desempenho nas atividades da academia militar, ele foi dar uma dormidinha, foi jogar bola, e ele não tinha como dar outra resposta, e ele disse: não, nem sempre eu dei o meu melhor na academia militar. Aí ele diz o seguinte: o general me fez então uma pergunta para a qual eu nunca soube a resposta. O homem olhou para mim, diz Jimmy Carter, e disse assim: por que você não deu o seu melhor? Então ele diz: eu saí daquela sala em silêncio e até hoje estou procurando a resposta para essa pergunta. Eu diria para você que é adventista, ou você que é crente ou cristão e leva o nome de Jesus,
No dia em que ele voltar nas nuvens dos céus e olhar para o mundo todo, e talvez ele te encontre no meio da multidão, e tomara que ele não nos pergunte, né? Mas se ele perguntasse: enquanto você me esperava, você fez o seu melhor? Ah, ninguém é de ferro, puxa vida, eu também eu dei uma relaxada aqui, outra ali. Não, eu não dei o meu melhor. E talvez Jesus pergunte: por que você não deu o seu melhor? Eu fiquei pensando nessa história, e eu acho que você e eu devíamos, ao olhar o padrão que Jesus pede de nós, a gente não devia se desesperar. E nem também acreditar numa graça que perdoa tudo, independente da nossa disposição interior. Eu acho que Deus vai julgar as nossas intenções. Eu acredito nisso. Então, se você não for perfeito nessa vida, e eu acredito que não será, como eu não serei, como ninguém será, talvez o que sobre no julgamento final seja: você fez o seu melhor? Vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Faça o seu melhor. Se relacione de maneira positiva com as pessoas. Não se canse de fazer o bem. Que Deus te abençoe. Enquanto você ouve o hino final, pense nessas coisas. E se você tiver que acertar alguma coisa com Jesus, o seu Senhor, que breve vai voltar, embora a gente não saiba quando, faça isso nesse sábado. Esse é o meu convite nesse momento. Amém. Sei que há alguém que conhece o meu viver, sabe o que falarei, mesmo antes de eu falar. Tal conhecimento maravilha o meu viver. Sei que eu não posso atingir este saber. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conheces todos os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau em meu viver. Vem guiar-me no caminho eterno para o lar. Se com medo estou que as trevas venham me encobrir, sei que para ti não há negror. Graças eu te dou, pois formastes meu interior. Tuas obras são admiráveis, ó Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me, conheces todos os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau em meu viver. Vem guiar-me no caminho eterno para o lar. Sonda-me, ó Deus, prova-me, ó Deus, guia-me, ó Deus, para o lar. Enquanto a gente espera, vamos pedir que Deus nos sonde e nos mostre, né? Onde nós precisamos melhorar, o que a gente precisa fazer para fazer o nosso melhor. Ore comigo. Nosso Deus, nós agradecemos porque Jesus, o teu Filho, nos trouxe uma mensagem clara e distinta da sua vontade. Mas a gente se preocupa porque
É um padrão elevado, é difícil viver de acordo com os padrões de Jesus, com aquilo que Ele exige de nós. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos ter forças todo dia para não nos cansar de fazer o bem, para nos relacionarmos com as pessoas de maneira positiva. Não é fácil para a gente, e eu sei que o Senhor sabe disso. Então, manda o Espírito Santo para nós, para as pessoas que estão assistindo, para os que estão aqui nesse culto, nessa casa de oração, que cada um que está hoje buscando algo espiritual, que receba, assim como o Senhor prometeu. Que a nossa mente, o nosso coração possam ser renovados, que a gente, pela palavra, pela leitura, por ouvir a Tua mensagem, que a gente possa, nesse dia de adoração, ter uma mudança na nossa vida, no nosso propósito, nos nossos objetivos de vida. Quem sabe hoje seja o dia de um início de uma nova vida. Nos ajuda a fazer o nosso melhor, precisamos do Senhor. E a gente veio aqui para isso. Nós ligamos o computador, o celular, a TV para isso. Nós viemos buscar um pouquinho das coisas espirituais, porque a gente está mergulhado na miséria aqui desse mundo, em meio a uma pandemia, em meio às dificuldades financeiras das pessoas, dificuldades familiares que vêm surgindo ao longo desses meses de isolamento, coisas difíceis de se lidar. E nós pedimos que, nesse momento que a gente vem buscar um pouquinho das coisas espirituais, que o Teu Espírito venha sobre nós de maneira poderosa, para que a gente saiba vigiar, viver de maneira que agrade ao Senhor. E se nós falharmos, se a gente dormir, perdoa, nos dá a certeza do perdão, da graça, da Tua bondade. E isso talvez nos faça tentar viver de acordo com a Tua vontade, a certeza da bondade, da pessoa graciosa, amorosa que o Senhor é. Como disse Paulo, o amor de Cristo nos constrange, que isso seja uma verdade na nossa vida, que ao ver a Tua bondade, a gente possa desejar ser como o Senhor quer que a gente seja. Faz isso por nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, enquanto você vigia, você espera a segunda vinda, você não pode controlar nem o dia do seu nascimento, nem da sua morte, mas você pode vigiar no intervalo. Enquanto você faz isso, faça o seu melhor. Que Deus te abençoe e feliz sábado.